Eu tô aqui com a Bernadette na casa dela, eu vou fazer uma entrevista com ela. Mentira, nada disso. Eu sou Bernadette de Lourdes Silva, sou artista plástica, pintora e ceramista e moro no Brasil. Há alguns anos eu conheci o Luciano Draeta e me encantou porque eu assisto aos seus espetáculos no Circo Navegador várias vezes, muitas vezes o mesmo espetáculo. E todas as vezes eu me encanto como se estivesse lá pela primeira vez. Meu nome é Luciano Draeta, moro em São Sebastião há 20 anos. São Sebastião é uma cidade no litoral norte do estado de São Paulo, no Brasil. Nós temos aqui uma vista linda para o mar, nós temos grilos, né? Cigarras, muita mata, estamos numa região de Mata Atlântica muito linda. A quantidade de verdes, de tonalidade de verde que nós temos aqui é incrível. E a gente já viu o verde em outros países e eles não têm tantas variações como tem aqui no Brasil. Eu atuo como palhaço há mais de 30 anos. E aí ficava pensando um pouco nas origens, né? De onde veio essa ou necessidade ou possibilidade de ser palhaço. Quando minha mãe foi perguntada se eu tinha algum talento ou algum sinal de que eu ia ser palhaço, ela diz: não, meu filho era muito tímido. Meu filho, quando era criança, ele morria de vergonha. Tinha vergonha de ir para a escola, tinha vergonha de se colocar diante de outras pessoas, de estar presente numa festa e ter coragem de se relacionar. E de fato era assim. Quando criança, esse medo do mundo, essa vergonha me proibia de me relacionar com as pessoas. E a minha mãe, quando fala isso, ela finaliza dizendo: ninguém supunha que ele pudesse ser um comunicador. E de fato é o que eu me transformei num comunicador. Eu crio histórias e enceno as histórias para públicos diversos, em diversos lugares. E eu acho que isso é muito interessante, né? Saber que de uma criança muito tímida pode haver um caminho de expressão, e as artes foi a porta que se abriu para a minha existência. E então eu sou muito grato por esse caminho. Quando criança, eu vivi na cidade de São Paulo, que é uma capital, né, do estado de São Paulo, é uma cidade grande. Minha família, nesse momento, se dedicava a questões do trabalho, de ganhar dinheiro para sustentar 4 filhos. E eu sou o filho mais novo. Tenho 2 irmãos meninos e uma irmã, que é a irmã que veio logo depois, que vem antes de mim. E quando eu era criança, eu vivia num lugar onde todo mundo estava ocupado, a maior parte do tempo. Meu pai trabalhava numa fábrica que era nos fundos da casa, e a minha mãe cuidava de coisas da casa, do tipo alimentar as crianças e fazer com que todos fossem para a escola. E também, às vezes, fazia costura, às vezes fazia bolo, às vezes vendia coisas de porta em porta. E nesse ambiente onde todo mundo estava ocupado, é um ambiente talvez até hostil para uma criança, que recebe menos atenção do que hoje em dia a gente considera a quantidade de atenção necessária para uma criança. No entanto, tudo era muito divertido. Como tinha uma fábrica nos fundos da casa, então eu tinha acesso a muita coisa, como ferramenta, materiais. Meu pai é um cara muito criativo, então desde sempre o processo de construção de brinquedos, ele trabalhava com papéis, papelão, e com isso ele criava brinquedos para mim, e eu me encantava com a capacidade que ele tinha de multiplicar coisas, a partir de materiais simples, fazer uma cidade, por exemplo, de papelão. E
Minha mãe também é uma pessoa muito criativa, no sentido de alimentar um tanto de filho, né? Tem 4 filhos e com uma criatividade ela consegue fazer algo para que todo mundo coma e se satisfaça e tenha uma sensação de saciedade, de prazer, do paladar. Então eu vi ali também uma capacidade criativa muito grande. E eu era uma criança vendo aquilo tudo e buscando um jeito de existir, né? Minha mãe fala... uma vez, eu devia ter uns 5 anos, e eu disse para minha mãe, você não pode ter mais um filho? E a minha mãe perguntou, mas por que você quer que eu tenha mais um filho? E aí eu respondi, é porque eu quero ter em quem mandar. E todo mundo ri, né? Porque é engraçado uma criança pequena, numa família que tem muita demanda de tudo, né? Desde pegar o chinelo, de regar as plantas, sei lá, fazer tantas coisas, ir à padaria, comprar pão. E estava eu, como filho mais novo, atendendo uma lista de demandas da família, né? E pedindo um pedido tão simplório de uma criança, né? Que ela quer ter alguém para que as demandas dela fossem atendidas. Que de fato existia alguma demanda minha que não fosse operacional, mas era emocional, né? Era de atenção, muito provavelmente. Acho que o apelo era esse. Mas eu falo isso sem nenhum tipo de mágoa, é uma experiência. E eu acho interessante lembrar e saber dessa experiência. E rir junto com a minha mãe, quando ela era viva, né? A gente ria, toda vez que contava essa história, ria muito. Tinha uma outra história muito interessante. Meu irmão é mais velho do que eu, ele me embalava no carrinho de bebê. E eu dormia, naturalmente, mas toda vez que ele parava de mexer o carrinho, eu chorava. E aí, ele era um adolescente, devia ter uns 12 anos ou 13, e ficar muito irritado num determinado momento, porque não conseguia me fazer dormir, porque toda vez que o carrinho parava, eu chorava. E aí, esse irmão estava muito irritado e gritou para minha mãe, disse assim, o que é que eu faço com esse menino? Ele não para de chorar. A minha mãe estava muito ocupada, muito provavelmente, cuidando de alimentar um tanto de filho que ela tinha. E ela disse, joga ele no lixo! Adivinha o que o meu irmão fez? O meu irmão pegou um bebê e pôs numa lata de lixo, mas que estava vazia, não era uma coisa... ele não estava desprezando o irmão, eu também entendo isso com tranquilidade. Ele não desprezou o irmão, mas ele obedeceu a ordem da mãe, que era um alívio e um alívio de tensão da mãe. A mãe também não tinha desejo de jogar uma criança no lixo. Ela usou uma força de expressão, falou alguma coisa que lhe veio à cabeça, supondo que o filho jamais faria aquilo. Mas o filho foi literal, ele ouviu, entendeu e fez. E aí, é claro que a criança continuou a chorar. E a mãe foi procurar a criança que não estava no carrinho de bebê. E estava onde? No lixo. Isso tudo deve ter durado, 30 segundos. Não deve ser uma coisa que causa sofrimento. E é motivo de riso na família. E ao mesmo tempo mostra um pouco da disfunção de uma família que tem tanta coisa para fazer, onde ninguém pode atender todas as demandas de todas as pessoas, né? Mas, em resumo, eu vivi num lugar onde todo mundo estava ocupado. E hoje eu luto para eu não estar ocupado o tempo todo. É uma das lutas mais difíceis que eu travo na minha vida. E de ter um pouco de tempo criativo, tempo de ócio, tempo de sensibilidade. E eu sou um pai de uma menina de 9 anos e aí eu não quero que a minha filha se sinta que o pai esteja ocupado o tempo todo ou que eu dê ocupação para ela o tempo todo. Enfim, não tem solução isso, mas a detecção desse acontecimento no passado e no presente já me faz feliz para buscar soluções para que a vida seja inspiradora, potente, poderosa. E assim estou experienciando essa passagem aqui pela Terra nesse momento, refletindo sobre a paternidade e sobre ser filho também. Quando eu tinha 12 anos, eu fui levado ao teatro pela minha irmã, Ana Clara. Ela me levou no teatro para assistir O Burrei, encenado pelo grupo Ornitorrinco,
com o Cacá Rossetti, que era o diretor. E isso era muito transgressor para a época, essa peça era muito transgressora. E para mim foi uma coisa muito curiosa, fiquei encantadíssimo, muito deslumbrado com a possibilidade que aquela peça me trouxe de liberdade, de expressividade. Depois disso não tive contato com a arte com muita proximidade, mas sempre fui um admirador, né? E aí quando tinha uns 21 anos fui parar na escola de circo, porque eu encontrei uma amiga na rua e ela me falou, tô fazendo escola de circo. E na hora isso me ativou a memória de coisas que eu tinha visto de circo que me encantavam, e comecei a ser aluno dessa escola com muita rapidez, mas ainda não numa perspectiva assim artística profissional, era só uma experiência rápida. E fui assistir uma outra peça nessa época mesmo da escola de circo, que era Laila e Najinum. E quando eu vi a beleza daquela peça, daquele elenco, a música feita ao vivo, fiquei tão encantado, tão maravilhado com aquilo, que ao acabar a peça eu fui imediatamente perguntar para o músico que tocava ao vivo se ele dava aula particular. E comecei a fazer aula com ele imediatamente. E ele me abriu muitas portas, porque era músico de diversos grupos de teatro, e dali eu fui me aproximando de outros grupos e tendo práticas artísticas efetivas, fazendo aula, estudando teatro. E no meio disso tudo tinha um outro amigo que vendia marionetes e que fazia as marionetes, e eu também ajudava a vender, e também comecei a me aproximar de pessoas que eram do teatro, inclusive esse cara que fazia as marionetes, né? Mas a história da minha vida não estava para as artes, ela estava muito provavelmente para continuar ajudando meu pai nos negócios dele, e por isso eu fui fazer uma faculdade de administração de empresa. Então, quando as artes apareceram, eu estava no meio dessa faculdade. E aí o conflito é se eu ia seguir uma faculdade de administração de empresa ou se eu ia me dedicar para as artes. Aí esse conflito foi me preenchendo, e a partir de uma consulta com um amigo confidente, um grande amigo que me disse que eu deveria seguir o meu coração, que eu deveria fazer o que era importante para mim. E estava no meio da faculdade, já tinha dedicado 2 anos. As pessoas me perguntavam se eu ia perder 2 anos da minha vida que eu tinha dedicado à faculdade. E aí eu dizia, vou perder 2 para não perder 4, né? Que seriam os 4 anos para cumprir um curso, ter um diploma e não ter a alegria das artes. Mas na escola de circo aprendia muita coisa que era interessante, porque eu podia viver da arte de uma maneira rápida, fazendo malabares, fazendo perna de pau. Existia uma possibilidade de trabalhar em comércios, em empresas, em festas. E logo comecei a viajar também com as marionetes, e as viagens também eram muito promissoras, porque davam possibilidade de muita alegria, muita experiência, muitos conhecimentos. E eu vendia as marionetes, onde era uma oportunidade de ensaiar a performance teatral, porque para vender marionete é necessário habilidade de manipulação, criatividade e habilidade comercial para poder vender a marionete. E eu me dava muito bem com isso. E aí lembrei que eu fui criado por um avô mascate, um avô que viveu na roça vendendo tecidos, linha, agulha, botões. Ele viajava para as fazendas mais longínquas levando esses artefatos que eram de muito interesse na época. E esse mesmo avô, quando veio morar na cidade, ele era feirante, e eu acompanhava ele na montagem da banca de feira, na venda. E quando eu estava viajando, vendendo marionete, é inevitável saber da minha origem, que é de uma família que tinha um mascate, e eu sabia fazer isso sem muito pensar, só fazia. Então a minha formação artística se deu por esse campo. Tive aula com professores incríveis que me deram muitas referências e muita base artística. E na juntada disso tudo, depois de muitos anos de estudo, de dedicação, eu me formei artista, um pouco pela vida, um pouco pelas escolas onde eu estudei.
O Circo Navegador é um grupo de artistas que foi fundado em 1997 na cidade de São Paulo e hoje já temos 25 anos. Estamos num momento muito feliz porque para comemorar os 25 anos nós publicamos um livro e esse livro conta toda a trajetória e ao longo desse tempo todo nós montamos 14 espetáculos diferentes. O elenco foi como uma sanfona que abre e fecha, crescendo e diminuindo de acordo com a quantidade de dinheiro, com as demandas, com as oportunidades, etc. Atualmente o Circo Navegador tem 3 integrantes, que é a Andréa de Almeida, Alejo Linares e Luciano Braeta, na parte artística. E na parte operacional, técnica e de produção, tem mais entre 3, 5, às vezes até um pouco mais de pessoas que dão um amparo para que os espetáculos aconteçam, né? Lá em São Paulo, quando a gente começou a estruturar o grupo, eram jovens muito interessados, muito desejosos por criar coisas, por ter um espaço de expressividade. A gente guardava as coisas, cenários, figurinos nas nossas casas, nas garagens, nos quartos, né? Ensaiava nos quintais, nas garagens. E aí, com o passar do tempo, o grupo se estruturou, conseguiu um comodato, que é a possibilidade de não pagar o aluguel e, em troca, oferecer aulas, oferecer atividades artísticas, espetáculos. E fomos ocupar um galpão que tinha um terreno de 3 mil metros quadrados. Era um negócio muito significativo, muito grande, no bairro do Ipiranga, que é um bairro nobre em São Paulo, um bairro de classe média, mas era uma localização muito boa. Nessa época, a gente ganhou um prêmio do governo da Prefeitura de São Paulo e nós tínhamos recursos para trabalhar por 14 meses, fazendo apresentação, dando aula. E a associação, que era dona desse prédio, que nos cedeu esse galpão, estava encantada com a nossa capacidade de realização, de atuação e de dar aula, de fazer espetáculos. E nós estávamos encantados com a oportunidade de ocupar um prédio que era confortável, que tinha muita estrutura material, né? Quando o grupo tinha 10 anos, foi em 2007, eu já era morador de São Sebastião e era um período em que era necessário entregar o prédio lá de São Paulo e simultaneamente eu consegui um prédio aqui em São Sebastião. Era um terreno grande com um espaço de edificação também interessante e aqui nós montamos uma lona de circo. Foi a transferência do Circo Navegador de São Paulo para a cidade de São Sebastião, que é onde nós estamos hoje, e montamos uma lona de circo e fizemos uma quantidade incrível de espetáculos. Por semana a gente fazia 8 apresentações. Em 3 meses nós atendemos 6 mil crianças da rede pública de ensino, o que significa 75% dos alunos da rede. E para nós isso é um número fantástico, a gente ficou muito encantado com essa possibilidade, né? E era um sucesso, nós tínhamos muito público e o espetáculo era muito interessante. Uma das coisas que mais chamava a atenção como criador, que eu dirigi esse espetáculo, era que os artistas não tinham origem no circo. Uma era da ginástica olímpica, um era 2 ou 3 da capoeira, um outro da dança, e assim a gente compôs um elenco muito híbrido, muito diversificado, com a linguagem de circo. Curiosamente, esses corpos que tinham suas habilidades da ginástica, da capoeira, do hip hop, esses corpos e essas habilidades foram apropriadas dentro da linguagem do circo, resultando num circo contemporâneo, numa linguagem dinâmica, diferente das formações clássicas do circo. E era circo de altíssima qualidade, feito com todos os caprichos e rigor, e com o rigor necessário. Aqui em São Sebastião tivemos muitas experiências depois da lona de circo. Essas experiências com a lona de circo tinham um financiamento público do governo do estado de São Paulo, do governo federal, que eram recursos que a gente usou para montagem, para
criação de figurinos, trilha sonora, iluminação, cenografia. E depois da lona de circo fomos para um teatro. Construímos um teatro dentro de um galpão, que era um armazém, e esse armazém foi adaptado para ser um teatro, que é o lugar onde está sediado o grupo hoje. E nesse teatro nós temos 9 anos de trabalho num prédio muito velho, que foi adaptado para ser um teatro e que hoje está muito bem equipado. Tem boa iluminação, boa sonorização, piso de madeira, o piso é coberto com linóleo, que é uma borracha adequada para dança. E isso tudo nos dá muito prazer. Dentro desse espaço passam artistas que vêm de vários lugares do mundo, a maioria é brasileiro, naturalmente, mas passam pessoas incríveis. A gente apresentou obras de artistas que são renomados e, enfim, tem uma carreira muito poderosa e que a gente consegue receber no nosso espaço pelos nossos relacionamentos, por conhecer essas pessoas. E o espaço cumpre um papel social na cidade, de trazer arte de vanguarda, de trazer pesquisas, experiências cênicas que não são comuns, em fazer uma luta anti-hegemônica, em fazer um posicionamento político claro, de resistência, em fazer uma programação plural e que tenha, enfim, que tenha a máxima diversidade possível. E hoje a gente tem o orgulho de dizer que esse espaço é a sede do grupo e também é um teatro, é um ponto de cultura, é um espaço cultural da cidade que ele é significativo e representativo. Nós estamos muito felizes de comemorar 25 anos de grupo e tá realizando coisas que nos são muito caras e importantes. É engraçado, né? Quando a gente estuda teatro, os diretores e professores instruem e cobram a gente para que a gente faça com o frescor da criação, para que a reprodução não seja mecanizada e que a gente consiga trazer a cada apresentação a mesma potência do dia da criação. Essa é uma tarefa impossível, né? Isso é um exercício, uma brincadeira de Deus. Mas é essa brincadeira a que os artistas devem se propor. É brincar de Deus, é brincar de dominar, de se relacionar e interferir na relação tempo-espaço do espectador. E eu faço isso, eu me proponho a fazer isso em todas as apresentações. Fazer com que as pessoas estejam diante de uma coisa genuína, que pareça que esteja sendo criada ali, a seus olhos, naquele momento. E é óbvio que não foi, que eu me preparei muito para fazer aquilo. Quando as pessoas perguntam, isso tudo que você faz é improvisado? A resposta é não, talvez uns 5% seja improvisado. 95% eu faço sempre igual. Mas eu faço com o frescor do dia e com a potência e a capacidade de realização de modo que seja inspiradora, encantadora, que traga esse poder da realização, da criação e realização, né? Eu fui assistir uma coisa, eu já era artista, já estava trabalhando há bastante tempo, e uma vez eu fui assistir uma obra, fiquei encantadíssimo com a presença do ator, e fiquei sempre pensando assim, a primeira palavra de um espetáculo, o primeiro gesto de um espetáculo, qual é o valor disso, né? E eu falo até hoje com esse artista, que eu fiquei tão encantado, que a presença dele, eu via Deus em cena, eu via o divino em cena. Talvez porque eu tivesse uma afinidade, um encantamento. Eu não conhecia esse artista nesse dia, eu vim a conhecer depois. E eu não quero esquecer disso. Eu quero reproduzir isso. Com o frescor do novo. Eu não quero esquecer o dia que eu vi um ser humano e que eu identifiquei nele algo de sobre-humano. Eu quero vivenciar essa possibilidade do sobre-humano.
E nessa fala não tem nada de prepotente, tem sim de viver o momento presente com tanta potência, com tanta dedicação, com tanto interesse e com tanta paixão, que não deixe que o espectador pense em nada, que ele só exista junto com o acontecimento da arte. Eu estudei dramaturgia para teatro. Quando eu fiz o trabalho de conclusão de um curso de letras, eu fiz um estudo sobre dramaturgia circense, isso quer dizer, fiz uma pesquisa histórica e uma análise de experiências práticas. Assisti circos de toda a espécie, do mais simplesinho, do mais interiorano, do mais periférico até o Cirque du Soleil, do mais barato até o mais caro, de todas as possibilidades possíveis de comunicação por meio do circo. E aí eu encontrei várias formas narrativas distintas, com bastante semelhança também, e então essa pesquisa se aprofundou. Cheguei a um ponto de entender que as intencionalidades levam ao melhor resultado. Quanto maior o nível de intencionalidade, maior a chance de êxito de uma obra artística, de uma narrativa de circo. Podem ser contadas de forma linear ou episódica, podem ser em células, podem ser com uma narrativa que dê uma integridade em toda a história. E feito esse estudo, eu já fazia um estudo a partir da minha própria obra, porque também quando eu fiz isso eu já tinha mais de 15 anos de trabalho profissional. E aí o que me parece hoje é que a liberdade criativa que eu aplico nos espetáculos, ela não me permite fazer algo muito linear e previsível, que conduza a emoção das pessoas. Eu prefiro pensar em possibilidades de experienciação conjunta, a partir do encontro que o teatro promove entre o espectador e o artista. O que disso pode acontecer? Que tipo de experiências e atravessamentos podem acontecer? Como é que as pessoas podem se deixar afetar pelo que está acontecendo em cena? Tem um diretor de teatro que eu amo muito, que já me dirigiu, chamado Amir Haddad. Amir Haddad dirige no Rio de Janeiro, dirige teatro de rua em especial, e ele diz: o teatro tem que ser uma armadilha perfeita e imperceptível. Essa máxima, ela se resolve por ela mesma, né? Porque se ela for perceptível, a vítima não entra, e se ela não for perfeita, a vítima sai. Estou chamando de vítima o espectador, né? Mas o que eu quero dizer é que o que a gente faz tem que exercer tamanho encantamento nas pessoas que elas percam a dimensão do tempo e do espaço. E isso pode ser um processo de meditação. Isso pode ser um processo de entrega absoluta no presente. E eu tenho esse efeito prático. Quando a pessoa, por exemplo, perde a noção do espaço, ela ri e abre os braços e bate na pessoa que está do lado dela, por exemplo. Ela perde o domínio do seu controle físico, espacial, e toca numa pessoa do lado, a qual ela nunca viu. Por exemplo, quando ela está rindo numa peça de humor, quando eu estou interpretando e estou partícipe desse acontecimento. Outra situação é quando ela perde a dimensão do tempo. Acaba a peça e tem uma sensação de já acabou? Essa é uma dimensão interessantíssima. Eu não tenho certeza se isso acontece com todas as pessoas, se isso acontece sempre. Mas eu me proponho a fazer isso sempre e com todas as pessoas. E as obras que eu produzo, que eu crio a escrita, que eu crio a encenação, junto com uma equipe, nunca sozinho, né? Sempre tem um diretor, um assistente de direção, uma cenógrafa, trilha sonora, iluminador e figurinista, etc. Mas enfim, nessa equipe toda, e principalmente na dramaturgia, o meu cuidado é de fazer um mosaico, fazer com que pequenas peças, juntas umas das outras, comecem a ter sentido quando vistas à distância. Isso quer dizer, se você vê a obra de muito perto ou fazendo um recorte muito pequeno de 5 minutos, ela não dá o sentido necessário. Por isso exige o distanciamento, exige um espaço do existir da própria obra. E a plateia tem que ser generosa e se dar esse espaço.
Em geral, as pessoas vão muito felizes para casa, né? Se deleitam com a obra, mas é porque elas se deram o tempo que essa obra precisa. Se ela dura 60 minutos, talvez por 20 minutos ela seja talvez até incômoda e constrangedora, mas se você se der o tempo, talvez ao final de 60 ela te leve a algum lugar interessante. Eu me divirto como se eu estivesse num playground fazendo esse processo de encantamento, né? E poder brincar de anular tempo e espaço é uma ousadia e eu diria, é uma obrigação, né? Que sentido teria a obra artística se ela não tivesse a capacidade de interferir na vida do outro? E nunca, às vezes as pessoas falam transformar. A transformação é impossível ser feita por um artista. Ela só é possível ser feita pelo espectador que foi tocado e atravessado pela obra. O artista tem uma capacidade de instrumentalizar, de trazer ferramentas, de trazer brinquedos, de abrir uma caixa de brinquedos e pôr à disposição e envolver as pessoas para que elas estejam disponíveis o suficiente para serem atravessadas pela obra. E aí é que o teatro acontece. E soa ao final do espetáculo, se fosse um espetáculo de música, a gente ia falar que soa uma nota surda. É aquela que não foi tocada, mas que ecoou no coração de quem está indo para casa e que vai ficar ecoando por um tempo. É um tempo de dilatação que todo espetáculo tem que ter. Se essa dilatação acontecer com muita potência, as pessoas não esquecem do que viram, ou pelo menos não esquecem do acontecimento sensorial. E assim como uma obra de artes plásticas, ela não está finalizada com a assinatura do artista, ela está finalizada na recepção de quem está observando. A obra das artes cênicas é a mesma coisa, ela vai ficar ecoando no coração, vai ficar como um eco, um som que ainda vai se expandir, que ainda vai acontecer por um tempo. E aí, eu acho que a obra de arte ela vai acontecer dentro de cada indivíduo depois que ela acabar, né? Que ela não acabar, porque ela não vai acabar na medida em que ela vai ser sentida e que essas sensações vão ser talvez comentadas ou talvez revividas, relembradas. Queria agradecer muito a oportunidade de quem está nos ouvindo, foi um prazer essa conversa. Agradecer a Bernadette, que fez um convite tão carinhoso e a gente está numa prosa tão boa e isso reforça nossos vínculos e nossa amizade. E agradecer Juliano e Kátia do OIA, que tiveram uma ideia brilhante e eu tenho adorado ouvir as outras histórias do mundo e tenho muito prazer de ajudar a contar as histórias do mundo e para o mundo. Obrigado. E eu vejo que para ele essa vida e a arte se tornaram o cotidiano. Por isso, eu decidi entrevistá-lo e passar a experiência dele como uma voz ao mundo.